Então, com a intenção de acabar com esses manicômios, em 1987 foi realizado um encontro de grupos favoráveis às políticas antimanicomiais, aonde foi sugerido reformular o sistema psiquiátrico brasileiro. Este encontro, marcado pela data de 18 de maio, ficou conhecido como o Dia da Luta Antimanicomial. Para quem tiver maior interesse e realizar pesquisa, vai ver que essa data ficou marcada como a luta dessas instituições manicomiais. Então, o projeto de reforma psiquiátrica no Brasil visava substituir aos poucos esse tratamento que até então era dado por serviços comunitários. Em vez de eles ficarem internados, eles eram atendidos em atividades, sejam realizados grupos de apoios psicopedagógicos, onde eles tinham maior acesso a atividades que ocupassem esses pacientes e não apenas ficar trancados, onde, vamos dizer, eles ficavam vegetando, porque não se dava um incentivo à mente, apenas ficar isolado para não incomodar ninguém. Os pacientes eles eram encorajados a ter um exercício maior de cidadania. Lembram que antes eles eram trancados nesses manicômios, aqueles pacientes que incomodavam ou que não iam de acordo com o que era proposto na época. Se eles andassem fora da linha, eles eram trancafiados. Podia ser mulher da vida, podia ser pacientes que não concordavam com a política da época, podia ser bêbado. Então, não eram apenas doentes mentais. Além deles, claro, essas pessoas também ficavam nos manicômios. Então, fazendo com que eles tivessem um exercício maior da sua cidadania, favorecendo os vínculos familiares e sociais, e não sendo isolado deles, isso fazia com que os pacientes não tivessem uma internação tão prolongada e fazia com que eles não tivessem um tratamento tão invasivo e ainda assim tentava se reinserir eles na sociedade. Como? Com atividades tanto lazer quanto pedagógicas, para que eles voltassem ao meio social. A partir desta reforma, o Estado não podia mais construir nem mesmo contratar serviços em hospitais psiquiátricos. Em substituição, então, eles teriam esse acesso a essas outras atividades. A família, neste contexto, tem um papel fundamental na recuperação do paciente, porque ela se torna o principal responsável por eles. Então, ela também tinha esse papel importante, porque sem a família, sem esses pacientes terem um lar, já que eles faziam um tratamento durante o dia, voltavam às suas residências à noite. Se a família não recebia, como que esse tratamento iria funcionar? Então, elas tinham um papel muito importante neste contexto de tirar eles deste meio psiquiátrico, dessas internações. O movimento da luta antimanicomial consistiu, então, com as instituições legais e com esses cidadãos, a elaborar um discurso de que os portadores de transtornos mentais não representavam ameaça ou risco ao círculo social, visto que eles eram, sim, pessoas normais que precisam de acompanhamento, mas que não representavam nenhuma ameaça para a população de uma forma geral. Isso a gente está falando lá nos anos 80, né? Então, foi os primórdios do que a gente vê hoje. Esse respeito e essa conscientização seriam as armas necessárias para que esses pacientes que eram tratados até aquele momento, dentro e fora dessas instituições, fossem o suficiente para que essa reformulação, para que essa luta contra os antimanicômios fosse, enfim, concretizada. Se a sociedade entendesse que os pacientes representavam uma ameaça ou um risco, ou que
não havia um outro meio de tratamento sem os acompanhamentos pedagógicos, sociais, psicológicos, atividades de lazer, aí sim eles poderiam representar um risco. Isso a gente está falando em 1980. Visto hoje, a gente vê que é um pouco bem ao contrário.